To Nyarlathotep must all things be told, for he is the messenger between the spheres, and the traveler between the realms of the living and the dead. He shall summon forth the ancient ones, and wake them from their deathless slumber. Then shall the elder signs be shattered, and the lords of darkness be released. Bom pessoal, como vocês puderam observar aí na introdução do vídeo, hoje eu quero fazer hoje eu vou disponibilizar para vocês o segundo tutorial, que seria a continuação, né, da primeira intro no estilo cinemática que eu fiz, né, que é a Nightmare, e essa vai ser a Nightmare 2, a continuação, digamos assim, da primeira. Mas antes da gente começar esse tutorial, eu queria falar uma coisa que eu acabei esquecendo no tutorial anterior. O canal formou parceria com o Vamos Falar de História, do Felipe de Deus. É um canal bem interessante, tem algumas coisas bem legais, então eu recomendo que vocês visualizem o canal dele. Para quem não conhece, o trabalho dele está na descrição do vídeo, a indicação para o canal dele. Então, assim que vocês puderem, deem uma força lá para poder ajudar, tá bom? Então, bom, para esse tutorial em específico, eu quero salientar que a gente não vai utilizar nenhum plugin adicional no Vegas, a gente vai usar somente os recursos dele mesmo. Para quem já fez a primeira intro de cinema, sabe que essa é a mesma textura que eu usei. E um vídeo amador de eclipse solar, que eu fiz o download. E aí em cima dele a gente vai fazer algumas correções de vídeo para poder dar o efeito que eu dei aqui na nossa intro, tá bom? Então vamos lá. Você já com o seu Vegas aberto, aqui eu estou usando um projeto em HD, né, que é de 1220, de 1280 por 720. E a princípio eu queria que vocês viessem aqui na aba Media Generators, bem na opção de texto, default texto, que a gente primeiro vai trabalhar em cima do texto para depois trabalhar em cima das animações, para o projeto não ficar tão pesado. Então aí você vai arrastar a sua primeira track, né? Ele vai criar automaticamente com o primeiro generator de texto. E você vai colocar um texto aleatório. Eu vou colocar aqui, nome, seu nome, embaixo apresenta, e basicamente é o que eu utilizei lá. A fonte que eu utilizei é a Trajan Pro, é o nome que está aparecendo aí na tela. Então vocês utilizem a fonte Trajan Pro. Vou deixar na fonte regular, né, que é normal. O tamanho da fonte eu vou deixar 26. Aliás, aqui no apresenta vai ser 18. E no seu nome, né, que é o que eu coloquei, vai ser 26. Ou se você quiser deixar um pouquinho maior, acho que 36 dá uma visibilidade melhor. Como aqui eu não mudei a cor do texto, então eu não vou fazer nenhuma alteração. Mas se você quiser mudar na aba de propriedades, na Test Color, você pode fazer aqui, ó, a coloração do seu texto de acordo com a sua necessidade. Eu só deixei o nome do que seriam os personagens laranja, mas aqui eu vou deixar branco mesmo. Depois da sua track de texto, você vai clicar no Event Pan Crop. Clica na primeira keyframe. Ele vai deixar assim selecionado o projeto por inteiro, né? Toda a dimensão completa. E você arrasta a agulha do tempo para o final. É porque aqui o vídeo tá em 10 segundos. Eu vou deixar aqui em 5 e vou aproximar. Que dentro desses 5 segundos ele vai dar esse zoom no vídeo. No vídeo não, no texto. Então a partir disso a gente já consegue fazer com que ele não fique muito grande. Então deixando em 5 segundos ele vai ficar assim, ó. É bem de leve mesmo, na verdade, o texto. O zoom, ó, você pode ver que ele vai dando o zoom bem de leve. Que não pode ser uma coisa muito rápida, né? Porque a temática dele seria suspense e terror. Então não tem muita informação impactante.
Já colocamos aqui o nosso primeiro texto. Agora, crie uma nova track de vídeo. Nos arquivos que eu disponibilizei, você pode usar essa textura ou outra. Posiciona de acordo com o tamanho do seu texto. Clica no botão do Event Pan Crop, na opção do Event Pan Crop. O preset você vai colocar em widescreen de 6:9. E dá um zoom, para ele poder dar visibilidade só nas rachaduras. Vai na aba Video Effects, seleciona a opção Color Corrector, Default, segura e arrasta para a textura. No Vegas no 11, 12, 13 eu acredito que a visibilidade dessa ferramenta seja a mesma que vocês estão vendo da minha. Mas se não tiver assim, você pode vir aqui Custom, que vai ser assim, é padrão para todos. Saturation, que é a saturação, pode pôr em 0. Saturation vai ficar em 0. A gama, que é o que vai dar a visibilidade entre o claro e o escuro, você diminui um pouco. A opção de Gain pode aumentar um pouco. Varia entre a gama e o Gain. Não precisa mexer no offset nem nos tons. Pode dar um OK. Fechar na realidade, né? E eu vou deixar aqui em torno de 1 segundo para a transição do fade. Então vocês estão vendo que na ponta do seu vídeo vai ter esse fade em offset. Clica nele e arrasta. E no final, que é 1 segundo, também clique em uma das pontas e arrasta. E no Composition Mode, você vai colocar na textura, seleciona a track da textura e coloca em Overlay, ou seja, sobrepor. Para quem já fez a primeira intro, já sabe bem como é que vai funcionar essa parte, né? Ele vai ficar assim. Vai aparecendo o seu nome, né, bem de leve, junto com a textura. Ok, feito isso, vocês vão criar mais uma nova track de vídeo acima do texto e abaixo da textura. Então vai ficar uma camada em branco aqui. Por que você não fez isso antes? Porque eu precisava da visibilidade da textura. Então eu não gosto de ficar alterando mais de uma vez a mesma coisa. Então eu coloco de uma maneira que eu acho que vai ficar legal, para depois não precisar fazer nenhuma alteração. Por quê? Porque esse modo de textura, para não ficar trabalhoso, a gente vai usar ele em todos os modos de texto, sem ter que ficar alterando, para não pesar o projeto e não perder tempo na realidade. Então vocês vão vir aqui no Media Generators, Color Gradient, Elliptical White to Black, segura e arrasta, que a gente vai dar aquela sensação de sombra no texto. Então o número 1 você pode arrastar para o meio, e o número 2 é ele que vai fechar o seu texto. Então não sei se vocês estão conseguindo observar, mas eu movimentando, ele vai criando como se fosse, né, com uma leve transparência. Então vou deixar mais ou menos aqui, só toma cuidado para o seu texto não sumir. Vou deixar mais ou menos aqui. Posiciona conforme o tamanho do seu texto, porque é ele quem vai na realidade dar essa parte, né, do texto estar escurecido entre o centro e as extremidades, que é o mesmo que eu utilizei na primeira intro. Então agora vocês criem mais uma nova track de vídeo, insere o vídeo do Eclipse que eu estou disponibilizando para vocês. Ele é um vídeo de 2 minutos, então para não ficar muito longo, você pode segurar o botão Ctrl, posicionar no final do seu vídeo, ele vai criar como se fosse essa cobrinha, né, o Time Stretch, e arrasta ele para a esquerda. Tudo que você arrastar para a esquerda aumenta a velocidade, você arrastar para a direita, ele deixa mais lento. Então vocês observem que ele vai ficando mais rápido. A partir daqui eu acredito que dê para observar melhor que ele vai ficando mais rápido. Se você puder ver no vídeo original, ele é mais lento.
Então, por exemplo, eu quero editar essa parte a partir daqui, ó, que é onde ele vai começar a abrir. Então você posiciona, né, conforme o que você quer. Vai no Video Effects, Color Curves, Default, segura e arrasta. Arrasta no canal de RGB, não precisa alterar, mas arrasta para baixo para tirar esse tom acinzentado do vídeo. Porque como a gente vai sobrepor em cima do texto, então a gente não tem interferência nem do que a gente utilizou de sombra, né, no gradiente, e nem para a imagem da textura, porque ele vai acima de todas elas. Posicionou. Posiciona em cima do seu texto. Se você quiser utilizar o mesmo esquema de fade que você utilizou no seu texto, pode utilizar também, que eu acho que fica bacana, né? Que é o que eu utilizei. O Composition Mode desse vídeo, você coloca em Add. Se você achar necessidade de aumentar ou diminuir, pode clicar no Event Pan Crop, aumenta ou diminui. Eu vou deixar assim. E na aba Video Effects mesmo, tem uma própria ferramenta do Vegas que se chama Starburst. Você seleciona Sample for Points, arrasta para cima. Aqui é bem relativo. Por quê? Porque é ele quem vai dar aqueles efeitos de brilho, né? Que é o mesmo que eu utilizei. Então você mexendo nas configurações, olha que bacana. Quando eu falei para vocês diminuírem bem no canal de RGB, para ficar escuro, é por isso, ó, porque senão aparece o vídeo. E a ideia não é essa. O brilho, ó, eu não quero muito grande. Também eu não quero isso aqui muito grande. O tamanho, ó, que bacana. Se você quiser só o brilho ou quiser em volta, eu vou deixar isso aqui fechando, como eu fiz. A quantidade de pontos, eu vou deixar como eu deixei aqui mesmo. E ele vai ficar assim. Posiciona. Aqui também. Se houver a necessidade desse vídeo ficar mais rápido ainda, clica com o botão direito, vai na opção Insert Remove Envelope, Velocity. Ele vai aparecer essa listra verde em cima do vídeo, essa linha na realidade verde em cima do vídeo. O que você arrasta é como volume, para cima aumenta, para baixo diminui. Então para aumentar a velocidade vocês vão arrastar para cima. Eu estou aumentando a velocidade em 300%. Vocês podem observar que o vídeo, do Eclipse, ele já fica um pouco mais rápido. Aí você me pergunta, mas tem como deixar isso mais rápido do que já é? Não sei. Na realidade não tem como fazer, eu acredito que não tenha como fazer mais de uma opção no Vegas. Se tiver, compartilhe comigo que eu vou adorar saber disso. Mas eu não conheço outra forma. Só com o plugin Twitch, mas eu não gosto de usar plugin para esse tipo de efeito, que o projeto fica mais carregado e a intenção não é essa. Então nós já temos aqui o nosso primeiro nome. Eu vou manter esse mesmo esquema de iluminação que eu já utilizei no Eclipse, mas se você quiser posicionar ele de outra forma, fica a seu critério. Você pode, como eu já falei, você pode vir aqui no Event Pan Crop, ó, mudar a posição dele, aumentar, diminuir. Ó, você pode deixar ele do jeito que você quiser. Eu vou deixar do jeito que já estava, no padrão do vídeo mesmo. Diminuir só um pouquinho aqui, que aí já fica legal pra mim. Aí vocês vão fazer o seguinte, para não ter que dar um retrabalho de criar mais um título, copiei o primeiro texto da primeira track, Colin, e aqui vem o segundo nome, que eu coloquei Nightmare, né? Vou colocar aqui, por exemplo, filme, porque o esquema
do zoom, ele mantém. Então você não precisa alterar. Para esse caso em específico, a gente não vai fazer nem a utilização da textura e nem a utilização do gradiente, só da iluminação. Se você quiser, pode colocar já a iluminação, mas procura manter ela na mesma track para não ficar bagunçado o projeto. Vou posicionar aqui. Ó, vocês estão vendo que o título já é um pouquinho maior. Então daí eu já vou aproximar, ó, para ficar dessa forma. Aí vocês vão na opção Video Effects. E esse recurso que eu utilizei para dar o brilho que vocês viram no vídeo, na realidade é um recurso do Vegas mesmo, né? Porque como eu falei, a gente não vai utilizar nenhum plugin adicional para esse efeito em específico. Então aqui em Video Effects, selecione a opção Raise, Luminance, segure e arrasta. Ele é um pouquinho carregado. Clica aqui em Animate, que ele vai abrir aqui uma pequena timeline para a gente poder animar. Threshold é o tamanho, né, do brilho. Aqui vocês podem, isso vai ser a critério de vocês. Mas para o caso em específico que eu utilizei dessa abertura, eu deixei a entrada dela no centro, que é a posição do eixo X e Y. Então no eixo X a gente vai mexer aqui, ó, na horizontal, o eixo Y na vertical. O aspecto, eu quero ele mais largo, né? O tamanho não precisa mexer tanto. Em amount você pode mexer aqui, ó, que ele vai também dar ter uma certa profundidade, né, para o seu texto. Por isso que eu disse que essa parte ela é relativa. Porque isso vai depender de como você quer que apareça o brilho. No pack aqui você pode aumentar, ó, no threshold diminuir a intensidade do brilho do texto ou aumentar aqui, ó. No amount você já vê que ele aumenta também, né? Então fica bem legal. Dá um aspecto widescreen. Eu vou posicionar o eixo X mais para o meio. Aqui. Saturation, né, que é a intensidade da cor, eu gosto de deixar bem forte. E aqui no Hue, que é a matiz, vocês podem alterar. Eu vou deixar mais ou menos na mesma tonalidade, que é um tom de laranja, que é o mesmo que eu deixei também na abertura original. Só que como a qualidade máxima, claro, né, para não ficar nenhum serrilhado. Se houver necessidade, vocês podem aumentar ou diminuir. O principal aqui que a gente tem que observar são essas configurações. Então, daqui até uma determinada parte se ele tem 5 segundos, a partir mais ou menos de 2 segundos, eu não quero nada. Eu vou deixar ele sem nenhum efeito. A partir disso, por último, aqui você pode posicionar em último e você já pode aumentar, de modo que esse vai ser o resultado final. Então você aumentando e diminuindo, ó, ele já começa a realmente apresentar o que seria da abertura final, né, do efeito final do texto. O aspecto widescreen, como eu falei. O Hue, aumentar um pouquinho aqui. Diminuir o threshold, aumenta um pouquinho do threshold para não ficar tão forte. Então aqui são algumas configurações bem variadas, né? Não é nada muito fixo. E ele vai ficar assim. O que eu quero que vocês entendam é que desse ponto até esse, isso aqui vai ter que ser tudo zerado, ó.
porque ele não pode ter brilho. O brilho vai começar a partir de 2 segundos. Então, de 1 segundo até 2, ele tem que estar zerado. Ó. Vou colocar mais um aqui só para zerar. Pode zerar tudo. Ó, a primeira keyframe zerada, a segunda keyframe zerada, a terceira ela já começa a aumentar. E conforme o progresso do texto, ó, você pode ver que ele vai aumentando e diminuindo. Isso nas ferramentas. No texto ele vai ficar assim. Vai ficar assim. Vocês podem ver que primeiro inicia, né, o título. E em seguida já vem o efeito dos raios de luz. Então a intenção é essa. Se o seu vídeo, se o seu texto tiver, sei lá, 10 segundos, tenta dar um intervalo de tempo para aparecer e não aparecer direto. Então, suponhamos, do 1 aos 3 segundos, a sua configuração vai ser zerada. Dos 3 segundos, né, junto com a keyframe que está zerada, já dá uma aumentada e por último aumenta tudo ou diminui tudo, enfim. Isso vai depender da necessidade. Aqui eu quero que ele seja expansivo. Então ele vai começar zerado. A partir dos 2 segundos aparece e a partir até os 5, até os 7, 10 segundos ele vai aumentando, mas de modo que o texto fique visível, elegível, né? Porque não adianta tanto efeito e você não entendeu o que se trata ou o que está dizendo o seu texto. Então é isso. Vocês copiem o texto, a camadinha de texto aqui, né? Colhem. Que aí vem o que seria o nome dos personagens. Por exemplo, o seu nome. A fonte eu vou deixar em 28. Propriedades eu vou deixar aqui em torno de laranja. A fonte pode deixar em negrito mesmo, para ter maior visibilidade, porque a fonte ela já é bem fininha. Placement, que é a posição, eu vou colocar aqui para seguir a mesma ordem que eu fiz o primeiro. Copia o gradiente e cola também, ó. Por isso que tem que deixar para cada camada determinados efeitos, para não ter bagunça depois. Então, para a gente não precisar alterar isso aqui, você pode vir aqui, ó, no Media Generators. Aliás, Generate Media. Posiciona, ó. É bem chato mexer com isso. Número 2 lá em cima. Arrasta o número 1 para cá e depois só diminui o 2. Ó, você puxando essa cruzinha que tem aqui no meio, ó. E aí você só ajusta. Copia também o vídeo do eclipse. Posiciona ele, né, conforme aonde você quer. Aqui eu já vou aumentar. Vou posicionar aqui. Não se preocupem com as bordas do vídeo, isso eu vou explicar por último. E copia também a textura, né, porque a textura precisa ser junto do texto. Então vai ficar a textura e o seu texto. Só toma cuidado com a posição, ó, porque aqui em específico ele já precisa, né, se manter na parte superior. A textura também, que já precisa estar em overlay, né, para sobrepor. E basicamente aqui você vai fazer a mesma coisa para todos os nomes. Como a gente vai usar sempre o mesmo recurso, então copia em todos, seleciona, né, com o Ctrl, dá um intervalo e cola. Tem sempre que deixar a opção Create a New Copy of the Source Media. Por quê? Porque você vai criar uma cópia dele sem alterar o original. Se você clicar no de baixo, que é criar uma cópia uma cópia com referência ao original, tudo que você alterar na cópia altera no original. Então você tem que criar uma cópia com referência, só uma cópia mesmo, não como referência da mídia original que você está colocando na sua timeline. Altera só o texto. Placement faz o posicionamento, não se preocupa se sumir, porque a gente vai alterar isso aqui.
clica no Generate Media, posiciona essa cruzinha aqui, ó. Eu tô achando muito grande, então você pode diminuir. E se quiser mudar a posição aqui também, ó. Vocês sabem que a gente tem essa liberdade, né, de mover pontos no Event Pan Crop, então por que não fazer isso? Vou deixar aqui. E ele vai, a princípio, nosso projeto vai ficar assim. Exatamente seguindo a mesma ideia do vídeo original que eu fiz, né? Que é a apresentação, o nome do seu projeto, nesse caso aqui eu coloquei em filme. Os raios de luz aparecem, eles vão se expandindo conforme o progresso do texto. O nome, né, junto com o vídeo do eclipse. O segundo nome com um posicionamento diferente do eclipse também. Isso você vai fazer para o seu texto, né, e do que a sua criatividade mandar. Uma coisa que eu recebo muito é pessoas me perguntando sobre a tarja preta. Eu gosto de colocar para dar um efeito cinemático, porque a proposta do texto não. A proposta do vídeo ela é justamente essa. Então vocês vão copiar. Vou colocar até aqui no projeto, ó. Tô deixando a tarja para vocês, que já é uma imagem. Vocês podem posicionar ela aqui, ó. Vocês observem que aqui na parte superior da onde tem o eclipse, ele vai preencher. E já vai dar realmente uma sensação, né? Porque tudo é preto, né? Mas enfim, ele já dá uma sensação cinemática para o vídeo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Por alguns comentários que eu fiz em alguns outros vídeos, ou também lá no grupo do Facebook, eu não sei se alguém percebeu, mas já dá uma dica do que vai ser o próximo tutorial. Eu não vou revelar ainda, porque para dar uma certa expectativa, né? Então, por enquanto, eu não vou falar nada a respeito ainda do próximo tutorial, que mesmo com alguns antigos que eu recebi muito pedido, em um curto espaço de tempo eu recebi uma quantidade monstruosa de pedido desse tutorial que eu tô para lançar. Então, por enquanto, eu vou deixar vocês na expectativa sobre o que é. Mas eu acredito que vocês vão gostar bastante, né? Acredito que vai até superar as minhas expectativas. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Dúvidas, críticas, sugestões, elogios, eu sou aberto a tudo, tá? Se você não entrou no grupo do Facebook, entra lá, porque sempre quando eu vou lançar algum tutorial ou tem alguma novidade, ou posto making of de efeitos visuais, entra lá que eu posto tudo lá e me interajo com os usuários, os moderadores também. Curta a página do Facebook. Se você gostou desse vídeo, curta ele para ajudar na divulgação, dê um favorito e se inscreva no canal para você receber os próximos tutoriais, tá bom? Então é isso, muito obrigado, pessoal, até mais.